Segundo Reis, capítulo 20, nós vamos ler os primeiros 6 versículos. Curiosamente, esse vai ser o texto da mensagem de hoje à noite. Muitos irmãos estão deixando de vir à noite. À noite eu vou pregar a melhor mensagem de hoje. Tenho certeza, irmãos, porque eu vou falar e depois do milagre. Porque depois do milagre, muitas coisas, em vez de serem bênçãos, se tornam problemáticas. E a gente fica lutando por um milagre e, às vezes, depois do milagre, as coisas não acontecem como a gente quer que aconteça. Se você quiser saber sobre isso, hoje à noite, 7 horas no culto aqui, tá bom? Olha aí para a sua Bíblia, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade e integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Mas antes de Isaías sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Isaías disse mais: pegai uma pasta de figo. Pegaram uma e a aplicaram sobre a úlcera e ele se recuperou. Então Ezequias perguntou a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará e de que depois de 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: este será sinal do Senhor de que cumprirá o que disse. Queres que a sombra se adiante ou volte 10 graus? Eu vou ficar por aqui, nesse versículo 9. Deixa sua Bíblia aberta. Ezequias foi um rei piedoso. E ele começou a reinar com 25 anos de idade. E eu gosto de pensar em pessoas que desde cedo assumem uma posição clara acerca das coisas de Deus. Pessoas que não se permitem ficar numa zona nebulosa. Pessoas que ora estão no mundo e ora estão na igreja. Não se permitem ficar numa zona neutra. E muitos jovens, principalmente, quando estão no ensino médio, na faculdade, ficam numa zona de instabilidade espiritual, com testemunho fraco na escola, moralmente, muitas vezes, sem compromisso com o seu discipulado com Cristo. Mas Ezequias era um rei jovem, mas ele fixou: eu sou crente. Hoje, na nossa classe da escola dominical, eu estava falando sobre isso. Dos 15 aos 18 anos, eu tentei me equilibrar entre uma vida com Deus e uma vida longe de Deus. Não deu certo. Aos 19 anos, 18 para 19 anos, eu tive uma experiência profunda com Deus. E disse para Deus: Deus, eu sou crente. Eu quero formar uma família cristã. Eu quero ensinar para os meus filhos aquilo que eu tenho aprendido com os meus pais. E esses são os valores que eu quero seguir
e pregar na minha vida. E dou graças a Deus por isso ter acontecido comigo e eu ter me definido. Ele era rei, jovem, mas era crente. Irmãos, olha o que diz a Bíblia. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. 4 anos mais tarde, com 29 anos, Ezequias fez uma reforma religiosa em Israel, apesar de ser ainda tão jovem. E no 4º ano do seu reinado, ele enfrentou um grande desafio, um grande embate. A história eu a contei há domingos atrás, quando falei sobre o Salmo 46, quando Senaqueribe, o rei da Assíria, maior potência daqueles dias, trabalhou para cercar Jerusalém e tomar posse daquele reino. E, irmãos, Deus não permitiu que isso acontecesse. 185 mil soldados assírios morreram porque a mão do Senhor foi contra ele. E Deus preservou Ezequias e o reino do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que esse é o relato mais impressionante do livramento do povo de Deus na Bíblia. E algum tempo depois, Ezequias adoeceu e Deus lhe enviou um profeta para lhe dizer o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Apesar de ser um homem de Deus, isso não o impediu de adoecer gravemente. Deixa eu repetir isso. Apesar de ser um homem de Deus, isso não impediu que Ezequias adoecesse gravemente. Ele, entretanto, orou ao Senhor, e o Senhor ouviu o seu pedido, e Deus postergou, adiou, transferiu por mais 15 anos, estendeu a sua vida por mais 15 anos. O que você faria se Deus lhe dissesse hoje: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer? O que você precisa fazer para colocar em ordem a sua casa? Quanto tempo você precisa para colocar a casa em ordem? Como você vai colocar a sua casa em ordem? Há muitas pessoas cuja casa hoje está bagunçada. Muitas casas encontram-se em desordem, e a palavra de Deus hoje é: põe em ordem a sua casa. Casa é sinônimo aqui também de interioridade, de intimidade, de coração e também de relacionamentos. Há muitas desordens no coração, em muitos corações, há muita bagunça decorrente de decisões equivocadas, de pecados. Há muitas famílias precisando de ordem. E
a vida precisa voltar à normalidade, a casa precisa voltar à normalidade, o lar precisa voltar à normalidade. E eu não sei se vocês já pensaram no que eu vou falar aqui, que todo milagre de Deus é uma maneira de fazer a vida das pessoas enfermas voltarem à normalidade. Todo milagre de Deus é uma maneira de Deus reorganizar a pessoa, reorganizar a vida, reorganizar a história da pessoa. Eu fiquei pensando nisso essa semana. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus dá e deu vista aos cegos, ou seja, colocou ordem na visão. Ele endireitou pessoas corcundas, ou seja, levantou aqueles que estavam encurvados. Ele fez andar paralíticos, ou seja, ele deu condições da pessoa caminhar, progredir. Ele curou os surdos, ele volta a dar a audição. Deus colocando em ordem vidas de pessoas. Milagre é essencialmente correção. E há muitos lares precisando de correção, muitos lares precisando de uma nova visão, muitos lares precisando de volta à normalidade. Há muitas desordens, muitas vezes, nos nossos corações, e que produzem desassossego nas nossas almas. Eu gosto do que diz Davi ora de forma profunda no Salmo 139, ele diz assim: sonda-me, ó Deus. Ou seja, Deus coloca uma sonda dentro do meu coração. Conhece o que está lá dentro, conhece a bagunça que está lá, se houver bagunça. Prova-me os meus pensamentos e vê se há algum caminho mau. E guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Salmo 139, 23. E essas palavras de Davi revelam uma busca sincera, profunda, por uma comunhão genuína com Deus. E a disposição de permitir que Deus examine a sua vida e transforme o seu coração e os seus pensamentos. E ele percebe que ele precisa refletir sobre as decisões e sobre os rumos da sua vida. Então, muitas vezes, há muita disfuncionalidade dentro dos nossos lares. Há toxicidade no nosso lar. E é preciso que a ordem seja restabelecida, porque muitas pessoas, inclusive crentes, têm deixado sua casa em desordem. A Bíblia diz, e a gente pensa que esse é um ditado apenas popular, mas quem diz isso é o profeta Oséias, em Oséias 8, 7. Ele diz assim: o que semeia vento, colhe tempestade. Você sabia que isso é um versículo bíblico? Você sabia? Isso é um versículo bíblico. Quem semeia vento, colhe tempestade. Em Provérbios 22, 8, diz assim: o que semeia injustiça, cegará, colherá males. E um texto que eu preguei aqui quando falei no Dia dos Pais: o que perturba a sua casa, herda o vento. Provérbios 11, 29. Ventos têm causado grandes danos à natureza e grandes prejuízos a empresas, mas também prejuízos a lares e a pessoas. Então, não é bom deixar debaixo das tempestades, as variações dos tufões e dos tornados. Perturbar a casa atrai ciclones, irmãos. Então, nossa casa precisa ser colocada em ordem. Seja na perspectiva do meu coração, do seu coração, dos seus desejos, das suas ideias, das tentações que têm rondado o seu coração, seja a nível de relacionamentos.
e relacionamentos familiares. É necessário organizar os porões escuros, as gavetas entulhadas, os esqueletos nos armários, e fazermos uma limpeza quando reorganizamos as gavetas da nossa alma. Ponha em ordem a sua casa, Ezequias, mas talvez Deus esteja dizendo para você nessa manhã, ponha em ordem a sua vida, meu querido. Olhe para o seu coração, olhe para dentro de você, ponha em ordem. Olhe para a sua família, o que precisa ser feito, como você pode reorganizar. Às vezes a bagunça está relacionada com relacionamentos carregados de mágoas, feridas por palavras, abusos emocionais, amargura, ódio. E aí os nossos relacionamentos, eles ficam feridos por isso. Às vezes, irmãos, isso acontece. Eu fui pastor alguns anos numa igreja, e um grande empresário me procurou. Aquele homem era um homem de sucesso. Ele me deu o endereço para eu procurá-lo, e quando peguei o cartão, era novo na cidade, cheguei no endereço, o edifício tinha o nome dele. Eram 14 empresas, e ele era o chefão de tudo aquilo. E eu tomei um susto, porque as portas foram se abrindo, e cheguei ele no grande escritório dele. E ele me recebeu, e a primeira coisa que ele fez, naquele tempo era cheque, não era cartão, nada disso, quem tinha dinheiro tinha cheque. Ele me mostrou o cheque, que nós chamávamos de livro de cheque, e disse assim, pastor, eu posso fazer um cheque e comprar à vista o carro esportivo mais caro que há no mercado e ainda vai sobrar muito dinheiro na minha conta. Mas eu chamei-o aqui para lhe contar algumas coisas. E aquele homem começou a me contar mágoas de 20 anos atrás. E ficou 2 horas me contando mágoas. E era mágoa de tanta gente, eu não tinha nada a ver com aquilo. E eu disse para ele, o senhor em 20 anos juntou 2 coisas, dinheiro e mágoas. O senhor encheu o seu coração de lixo. E o Senhor devia ter lançado sobre Jesus isso, porque o Senhor me diz que é crente. O Senhor está atrasado 20 anos, porque o Senhor está com o coração atolado em lixo na sua alma. Às vezes a bagunça, o mal-estar, o relacionamento é ruim dentro de casa, no lar, por causa dos lixos que nós acumulamos, as mágoas que nós não resolvemos. Mas há outra coisa, irmãos, às vezes a bagunça está na nossa vida financeira. E eu estava me lembrando disso, eu estou fazendo acompanhamento com 2 casais jovens aqui que estão planejando casar, e eu estou acompanhando eles, e ontem estava com um deles, estudando com eles alguns textos, preparando-os para o casamento, e eu me lembrei que no meu primeiro ministério pastoral, eu ainda não tinha carro, eu tinha acabado de chegar à igreja, e às 2 horas da manhã, presta atenção, literalmente, 2 horas da manhã, chega um carro Magiros do bombeiro e bate na minha porta com aquele, como é que é o nome que se dá aquele? Todo mundo sabe e eu não escutei. Giroflex, ó, todo mundo sabe, menos eu que saía. Giroflex lá, vermelhinho lá. Eu falei, uau, acho que a minha casa está pegando fogo e eu não sei. E aí fiquei, abri, não era nada daquilo, irmãos.
um oficial dos bombeiros estava com um problema sério em casa por questão financeira, e a situação estava tão ruim que ele telefonou para um comandado dele e disse: pega um carro e chama o pastor aqui. E não tinha outro carro lá, e ele veio com esse carrão. E eu fiquei das 2h da manhã até umas 5h da manhã, eu e Jane, naquela casa, por causa de problemas financeiros. Irmãos, problemas financeiros trazem bombeiros às 2h da manhã. Problemas financeiros bagunçam a finança do lar. Um pastor amigo disse que acompanhou um membro da sua igreja que estourou literalmente as suas finanças. Estava com uma grande dívida, fruto de um consumo excessivo de anos de equívocos e decisões erradas e mal planejadas financeiramente. E aí aquele jovem pediu ajuda ao pastor. E o pastor viu a sua situação financeira e disse: não dá para resolver isso de dia para a noite, da noite para o dia. Você vai precisar de 2 anos, no mínimo, para se reestruturar. E aí, eles propuseram uma rotina financeira e ele levou a sério. E volta e meia o pastor perguntava: como é que estão as coisas? E ele disse: pastor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor está me dizendo. E uma vez ele disse: como é que estão as coisas? E a resposta daquele jovem foi: pastor, eu estou debaixo do chicote do meu algoz. A Bíblia não diz que o devedor é escravo do credor? Então essa é a minha realidade, eu sou escravo. E escravo trabalha muito, tem pouca recompensa e pouco privilégio. Não tem liberdade e ainda apanha. É exatamente o que eu estou vivendo. Mas aos poucos, aquele jovem foi quitando os seus débitos, até que um dia ele recebeu alforria, mas foi muito difícil. Como é que a gente põe em ordem a casa? Diria para você, em primeiro lugar, mexa nos escombros. Desordem implica em desestrutura, tem a ver com entulhos. Às vezes é entulho da alma, é você que está vivendo com um sentimento de culpa que não foi resolvido no seu coração. Às vezes é uma vergonha, às vezes são dívidas, às vezes você está amargo. E você está caminhando dentro de casa com amargura de alma. É como um fungo, é como um mofo, é como a penumbra, a umidade que fica sempre nos lugares sombrios, adora a escuridão. E revirar entulhos não é algo agradável, irmãos. Existem ratos, lacraias, baratas, situações de insalubridade, mas para colocar em ordem a casa é necessário mexer com isso. Às vezes deslocar e mexer com águas paradas, sujeira, poeira. Segunda coisa que você talvez tenha que fazer: dispensar os excessos. Se você está colocando em ordem, vai descobrir que muita coisa precisa ser jogada fora. Quando Isaac decidiu abrir poços para dar água ao seu rebanho, a Bíblia afirma que os filisteus começaram a vir atrás, e ele abriu o poço, e aí reabriu o poço que tinha sido do seu pai, e os filisteus de birra vinham e entulhavam o poço de novo. E isso era frustrante. E eu tenho reparado que sempre haverá pessoas querendo entulhar os poços de águas saudáveis que você tenta abrir. Muitas vezes são relacionamentos tóxicos que nós permitimos dentro da nossa casa.
muitas vezes é o ambiente que nós botamos dentro da nossa casa. O que tem servido na sua casa como cardápio e mento para você se alimentar? Os programas da televisão? Os padrões que a televisão brasileira anda mostrando para a gente? E muitas vezes nós estamos deixando os nossos filhos se alimentarem dessas coisas. E às vezes nós nos alimentamos dessas coisas. Às vezes nós nutrimos pecados de estimação. E aí nós precisamos ter coragem e enxotar isso, e tirar isso do nosso cardápio de casa. Às vezes precisamos zerar a conta do perdão, porque às vezes nós ficamos lembrando ao outro dentro de casa os erros do passado, acusando. Recentemente escrevi um artigo, e nesse artigo eu lembrava de uma família querida aqui dessa igreja. Ela disse, alguns anos atrás, quando nós, com um grupo de casais da igreja, estudamos um livrinho que eu gosto muito, cujo título é muito infeliz, mas que eu gosto muito, porque o conteúdo é bom. O título chama-se A Procura do Amor no Casamento. Aí eu falo assim, ninguém casa porque está à procura de amor, né? Você casa porque acha que ama, né? Então o título é infeliz, mas é um dos melhores livros que eu já li sobre família e casamento. John Drescher, o autor. E ele diz uma coisa, ele no livro, ele falava que, vou falar as coisas, vou me perdendo, né? Deixa eu pegar o fio da meada aqui. Ele falava, ídolos, pecados, às vezes precisamos zerar a conta quando se trata de perdão. E ele, no momento do livro, ele diz que há um diálogo entre dois maridos, e um disse para o outro, a minha mulher, quando está nervosa, fica histérica. Aí ele disse, não, você queria dizer histérica, né? Ele falou, não, fica histórica mesmo, porque ela me lembra todos os erros que eu já cometi desde que nos casamos. Ele fala, lembra lá em 1920, você fez isso. Em 1935, você fez 1940, e ele vai falando toda a minha vida pregressa de todo o erro que eu cometi contra ela. E nós estávamos conversando sobre isso naquele tempo, e um casal querido aqui dessa igreja falou o seguinte, olha só, lá em casa nós, por causa disso, nós tínhamos a mania de relembrar erros do passado. Nós tomamos uma decisão. Nós decidimos o seguinte, você errou comigo, eu errei com você, nós temos 6 meses para falar desse erro. 6 meses, passados 6 meses, prescreve o direito de você jogar na cara do outro erro. É golpe baixo no relacionamento. E nós aprendemos aquilo, irmãos. Nós aprendemos aquilo. E muitas vezes nós precisamos zerar a conta quando se trata de perdão. Aí você fica lembrando erros, salientando a culpa. E no processo de restauração de um casamento combalido, esse é um dos grandes problemas. Vou repetir isso, no processo de restauração de um casamento, este é um dos grandes problemas. Os parceiros estão sempre ressuscitando fantasmas, apontando erros. E se quisermos colocar a casa em ordem, nós precisamos dispensar os excessos. Já sabemos dos fracassos e precisamos olhar com muito cuidado a maneira como nós acusamos o outro, se queremos que a nossa casa sobreviva. Existem muitos acumuladores excessivos.
Minha mãe perdeu o pai com 8 anos de idade e foi dada para uma família. E ela foi para uma família a quem ela nutriu uma grande gratidão. Ela pôde estudar com essa família, ela tinha que trabalhar muito. E então ela disse que a dona da família guardava tudo. Ah, lá um belo dia eu vou precisar disso, e guardava. A casa dela era um depósito de tudo aquilo que ninguém queria, ela guardava. E a minha mãe, com isso, criou uma ojeriza a guardar coisas. Escreveu, ela estava jogando fora. Lá em casa era assim, qualquer coisa demorasse, isso aqui não presta, joga fora. Um dia jogou fora uma televisão boazinha, jogou fora um monte de coisa. Jogou fora todos os documentos do meu pai, e no dia seguinte meu pai falou, não estou sentindo, vendo os meus documentos. Teve que sair correndo para ver se estava no lixo lá do prédio, os documentos do meu pai. Porque ela criou um trauma contra acumular. Mas, às vezes, nós ficamos acumulando. E se você quer pôr em ordem a sua casa, talvez você tenha que olhar muito treco velho que você está jogando na cara dos outros na sua casa, acumuladores excessivos que precisam sair da sua boca, do seu relacionamento, para resolver problemas no seu lar. Isso significa confissão de erros, confissão de pecados. Claro que seguido, antes vem o arrependimento, às vezes a confrontação em amor. Olha o que eu estou falando, confrontação em amor. Porque existe uma confrontação que é com raiva, com ódio, e não ajuda. Seja no âmbito pessoal, no âmbito íntimo, financeiro, relacional. Se a sua casa está sendo levada para o caos, sem a retirada desses escombros, das velhas paredes, do piso manchado, do telhado em ruínas, a casa não subsistirá. Mas há uma terceira coisa. Você quer pôr em ordem a sua casa, busque a Deus. Nesse processo nós começamos a perguntar, o que é que eu preciso fazer, Senhor? Como é que eu devo proceder? O que é que eu devo evitar? Porque nós precisamos da graça de Deus. Se você até aqui tem bagunçado a sua casa, isso significa que você não é capaz, preste atenção, se até aqui você tem bagunçado a sua casa, significa que você não é capaz, nem competente, para levantá-la sozinha. Sozinha ou sozinho. E você precisa da graça de Deus para construir novos caminhos e criar novas abordagens. Vou repetir isso, criar novas abordagens. Porque às vezes você não muda e quer que os outros mudem por você. Eu não conheço ninguém que tenha mudado por uma crítica, que tenha mudado porque você foi ferindo com ele. O que eu conheço são maridos, esposas, que viram seus erros, mudaram, pediram perdão a Deus, mudaram sua conduta, mudaram seu vocabulário, mudaram a sua maneira de se relacionar, e aí com a sua mudança, o parceiro mudou também. Certa pessoa conversava com um conselheiro cristão, e disse o seguinte, eu gostaria de voltar para Jesus, mas eu quero fazer isso depois que as coisas aqui estiverem em ordem. E aí o conselheiro cristão, muito franco e com muito amor, disse para essa pessoa, até aqui você não tem dado provas de que é capaz de mudar. Então, por que você não deixa Jesus fazer aquilo que você não tem conseguido? Você está invertendo o processo, você quer mudar para deixar Jesus vir para a sua vida e ajudar você. Convide Jesus primeiro para ajudá-lo. Aí Jesus vai
ter autoridade e consentimento para agir como Ele quer no seu coração. E aí, depois disso, eu tenho certeza que Ele vai ajudá-lo e você vai conseguir. Em um dos seus poemas, Mário Quintana, e inclusive há um questionamento se esse poema e essa citação é de Mário Quintana mesmo, mas quase todo mundo diz que é de Mário Quintana. Diz assim: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. O segredo para restaurar a ordem da casa, o segredo para restaurar a ordem do coração, da família, é o cultivo de uma vida de adoração e oração. É o cultivo de uma vida de intimidade com Deus, em que você deixe Deus trabalhar no seu coração e na sua vida. Craig Adams, ele afirma, preste atenção nessa estatística, ele afirma que a taxa de divórcio atualmente gira em torno de 50% dos casais. 50% dos casais que se casam se divorciam. Essa é a taxa hoje, média no mundo, 50%. Mas olha o que ele afirma: casais que oram juntos diariamente, a taxa é de um divórcio para cada 1.043 casais. Preste atenção, a média, 50% dos casais que estão se casando, metade dos que estão se casando, metade está se divorciando. Mas para casais que oram juntos, em cada um casal que ora junto, em cada 1.043, um se divorcia. Deixa eu terminar. Melhor sermão é o da noite, tá? É mais bíblico, inclusive, tá? Ezequias recebeu um recado claro de Deus: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. E esse texto fala de um patamar mais sério ainda da existência. Não é apenas colocar em ordem as coisas para resolver os problemas que estão no lar, problemas temporários, às vezes, crises no casamento, finanças em desordem, a alma em frangalhos. Nós precisamos querer todas essas coisas, mas a palavra de Deus dada a Ezequias tinha a ver com muito mais do que isso, tinha a ver também com seu destino eterno. Ele disse: prepara aí a sua alma, porque você vai morrer, meu chapa. Você vai morrer e a sua alma está preparada? É mais ou menos isso. Deus pode trazer cura e alegria para o seu coração. Deus deseja agir intervindo, trazendo graça para a sua casa e para o seu lar. Deus deseja abençoar a sua vida e os seus. Se você seguir os princípios de Deus, essas coisas podem acontecer sim no seu lar. Deus é capaz de fazer milagres nos nossos lares. Mas o aspecto mais essencial e belo é que Deus está interessado no seu destino eterno. E foi para isso que Jesus se manifestou. Ele veio para trazer ordem para a sua alma. Jesus veio para entrar na sua vida e arrumar a bagunça do seu coração. Jesus veio para entrar na sua vida e trazer reconciliação com Deus. E a Bíblia diz que o homem pecou contra Deus, está destituído, afastado da sua graça, do seu relacionamento está rompido, mas Deus trouxe Jesus para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, para que sejamos gratuitamente perdoados por sua graça, mediante a fé
e a obra de Jesus por nós no Calvário. Paulo diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Jesus veio para nos resgatar de uma vida sem sentido, de uma vida de pecado, morrendo em nosso lugar. E veio para colocar em ordem a nossa casa espiritual. Eu quero terminar, está na hora, e dizer para você: enquanto você não arrumar a sua vida espiritual, vai ficar muito difícil você arrumar o seu lar, arrumar a sua casa, arrumar as suas coisas. E Deus enviou Jesus, e Jesus quer entrar no seu coração para resolver tudo isso. Estou resumindo. Quando Deus disse para Ezequias: põe em ordem a sua casa, você vai entender por que Deus disse isso se vier ao culto da noite. Porque depois do milagre, a vida de Ezequias mudou. Mas a sua vida não precisa continuar bagunçada. Se você ainda não tem certeza de vida eterna, se você não tem paz com Deus, se você não está reconciliado com Deus, você precisa pôr em ordem a sua alma. E ela precisa se voltar para Deus. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Venha Jesus e diga: Jesus, eu preciso arrumar essa bagunça que está o meu coração. Baixe a sua cabeça aí, baixe. Não sei como está a sua casa, mas eu sei que a única forma de você colocar sua vida em ordem é deixando Deus agir no seu coração. Não sei como é que está a sua vida pessoal, mas talvez precisando da ajuda de Deus. Não sei como está o seu lar, talvez precisando ser arrumado pela graça de Deus. Não saia daqui sem antes dizer: Senhor, eu quero pôr em ordem. Eu preciso da ordem na minha casa. E eu descobri que eu preciso de Ti. E eu quero que Tu comeces essa obra fazendo isso no meu coração. Eu estou me rendendo a Ti. Estou dizendo: Jesus, comece a obra no meu coração, na minha alma. Eu estou precisando que lá na minha casa o Senhor restaure tanta coisa e conserte tanta coisa. Me conserta primeiro, Senhor. Aqui está a minha vida, eu estou levando os cacarecos para o Senhor. E se o Senhor é especialista em consertar a alma, conserta a minha, Senhor. A minha casa, a minha vida, eu quero colocá-la nas Tuas mãos. Talvez você esteja dizendo: Senhor, eu não posso sair daqui sem resolver os problemas do meu lar com a Tua graça. Me dê sabedoria. Sem resolver os meus relacionamentos, sem resolver a minha finança, sem resolver, ó Deus, o meu relacionamento contigo. Você não gostaria de colocar sua casa em ordem? Se ela está bagunçada, não saia daqui sem esse Deus que quer ajudá-lo. E diga para o Senhor: Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha casa, olhe para mim e me socorre com a Tua graça e com Jesus. E se você está dizendo isso para Deus nessa manhã, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Onde você estiver, a igreja está orando. Você onde estiver, faça um sinal para mim: pastor, eu estou pedindo que Deus tenha misericórdia de mim. Eu quero pôr em ordem a minha casa.
Eu estou pedindo a Deus essa ajuda, o socorro de Jesus, a presença dEle no meu lar. Estou convidando Ele para entrar na minha vida, não importa. Mas você está dizendo, onde estiver, levante a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Até lá em cima, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus, Senhor, vai pôr em ordem a minha casa. E não é com o meu esforço, é com a obra do Senhor no meu coração, na minha vida, no meu lar. E eu estou pedindo isso. E se você está dizendo isso, onde você estiver, levante a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar, Deus abençoe. Você quer vir orar aqui comigo? Você levantou a mão ou não levantou, mas sente desejo de vir orar aqui comigo. Vou convidar você a sair do seu lugar. Você está dizendo, Deus, eu preciso de Ti para pôr em ordem a minha casa. Eu estou pedindo o Teu socorro, Tua ajuda. Estou precisando da intervenção graciosa do Senhor no meu lar, no meu coração, na minha situação, na minha dor, na bagunça que está a minha alma, ou qualquer outra coisa que você esteja dizendo. Ó Pai, somos nós, humanos, que às vezes complicamos as nossas vidas, vamos nos afastando dos Teus padrões, vamos fugindo da Tua palavra, ficamos insensíveis à Tua voz, começamos, ó Deus, a nos dedicar a tantas outras coisas e o Senhor vai ficando de lado, e quando vemos, o problema não é sazonal, é um problema real, é um problema que vem e fica na nossa alma, no nosso coração, no nosso relacionamento. A vida perde o sabor, a alma fica vazia, mesmo as realizações pessoais não preenchem, ó Deus, as necessidades do nosso coração. E obrigado porque às vezes o Senhor tem que usar situações, a Tua palavra, pessoas, para nos atrair de novo a Ti, para reconhecermos, ó Deus, que nós fomos negligentes com o Senhor, nós abandonamos os Teus princípios, nós deixamos algumas coisas importantes de lado, e que nós precisamos do Senhor, às vezes nada disso, mas nós não estamos clamando ao Senhor e pedindo socorro que só o Senhor pode dar diante da urgência que nós temos, da intervenção graciosa do Senhor nos nossos lares e no nosso coração. Deus, vem para a nossa alma, Senhor. Perdoa os nossos pecados, conserta a nossa vida, conserta os nossos relacionamentos, capacita-nos, ó Deus, com a Tua graça, enche-nos de sabedoria, que o Teu Espírito, ó Deus, nos acompanhe, nos ajude a reconstruir aquilo que está bagunçado, a reorganizar através do Senhor aquilo que precisa ser mudado. Começa em mim, começa na minha vida, começa na minha alma, faz uma limpeza, Senhor, e glorifica o Teu nome através de uma obra rara, incomum, preciosa, feita por Tua ação, através do Teu Filho bendito e do Teu Santo Espírito. Ó Deus, se Tu és especialista em consertar casa bagunçada, então, ó Deus, vem para o meu coração, vem para a minha família, vem para o meu lar, vem para a minha alma. Nós estamos dizendo isso, humildemente, quebrantados, dizendo a Deus, ajuda-nos a pormos em ordem a nossa casa. Em nome de Jesus, oramos. Obrigado, porque sabemos que o Senhor vai nos ajudar. Amém e amém.